Foi. Bom, nós vamos falar hoje, vamos fazer um resumão sobre tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Vamos falar sobre a pop art. A pop art, ou arte popular, surgiu na Inglaterra na metade dos anos de 1950, mas atingiu o seu auge nos anos de 1960 em Nova York. A colagem, o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. De Richard Hamilton é uma das primeiras representações desse movimento que vocês estão vendo aqui. Os representantes da pop art atestavam que a arte naquele período estava em crise. Assim, esse movimento marcou a passagem da modernidade para a pós-modernidade na arte, ou seja, a arte precisava passar por um processo de transformação. Aí veio surgindo o pop art para trazer uma nova roupagem. E o que a pop art veio fazer? Vamos lá. Em oposição à arte moderna, que era hermética, artistas da pop art propuseram as obras que aproximavam da cultura de massas, utilizando cores intensas, fluorescentes, brilhantes e vibrantes, e materiais baratos, como gesso, tinta acrílica, poliéster e látex. A arte figurativa representava produtos e objetos do cotidiano, aproximando-se da publicidade para criticar o consumismo exagerado. Ou seja, quais seriam as características desse movimento? Geralmente os artistas utilizam muitas figuras bem fluorescentes, bem brilhantes e bem vibrantes, quer dizer, nada mais nada menos, eles usam muito o quê? A arte figurativa. E uma outra característica importante desse movimento é que eles experimentaram outros tipos de materiais. Que outros tipos de materiais eram esses que eu falei para vocês? Era o gesso, a tinta acrílica, o poliéster, látex e outros materiais que foram importantes dentro desse processo com a chegada desse movimento chamado pop art, movimento revolucionário. Tá? Bom, aqui então a gente tem uma técnica muito interessante, que essa técnica é uma técnica muito antiga, chamada técnica da colagem e a pop art, ou seja, juntou, né, até porque os artistas do pop art utilizavam outros tipos de materiais importantes, então criou-se a técnica da colagem e a pop art, que era uma técnica de procedimento muito importante. Mas essa técnica ela só tomou forma a partir do século XX, com o que pintou o pintor George Braque com a seguinte obra, Fruteira e Copo, que é essa obra aqui que vocês estão observando. Ó. Ela é toda feita com vários tipos de papel, Fruteira e Copo, o nome dessa obra, que foi composta por George Braque, que foi um dos introdutores do movimento cubista. Ok? Então o nome dessa obra é Fruteira e Copo, toda feita com papéis, vários tipos de papéis, tá? Que foi criada no século XX por George Braque. Artista modernista, George Braque, que ele foi utilizado com caráter artístico por muitos artistas visuais. Então, outros artistas também foram influenciados pelas obras de Braque. A colagem foi utilizada como recurso pedagógico pela Bauhaus, Escola de Bauhaus, na exploração de cores, como alternativa de composição, como texturas diversas, a aplicação ao plano de elementos diversos, como tecidos, papéis, areias, grãos e entre outros. E isso possibilita ao artista explorar cores e texturas em planos distintos. Ou seja, a partir desse movimento pop art, que vem ligado ao movimento de cultura de massa, outras técnicas artísticas foram aparecendo, como a colagem, onde os artistas vão ter várias possibilidades de usar elementos diferentes, usar elementos e suportes de formas diferentes. Ou seja, você não vai ficar só preso na tela, né? O artista ele vai utilizar outros tipos de materiais diferentes na manifestação das suas obras. Na página 11, nós vamos falar um pouco sobre o introdutor desse movimento do pop art, que foi Andy Hall. Em 1972, identificavam-se as características comuns em vários artistas, todos apresentando obras cujos temas eram voltados, extraídos da banalidade do cotidiano e do consumismo muito exacerbado. Um dos artistas, tem outros artistas importantes do pop art, mas eu vou falar mais para você do Andy Hall, que foi o que mais se destacou, né, foi o que mais apresentou
obras ligadas à cultura de massa, TV, televisão e outros meios de comunicação. Ok? Ele também desenvolveu vários projetos, ele tornou cada vez mais em defesa de uma mudança profunda dentro da arte, que a arte precisava passar por um processo de transformação, então ele fomentou disso, que criou várias possibilidades da arte crescer, de arte ir adiante, né? Livre de regras, livre de imposições acadêmicas, e ele começou a ter uma arte mais voltada mais para o individual, para o subjetivismo, e largar as regras acadêmicas tradicionais. Uma das obras mais importantes que chama a atenção, que tem bastante características do pop art, é o quê? É Lardas de Sopa Campbell, né? Que aqui a gente percebe tem bastante características do pop art, né? Figuras grandes, imagens bem figurativas. Então, é uma das obras importantes de Howe. Falamos também um pouco sobre Renato Andrade, né? Que ele foi um cartunista, pintor, ilustrador, que também gostava de usar muitas cores, muitas formas, muitas características marcantes que tem tudo a ver com o pop art. Vimos que ele teve várias parcerias com outros ilustradores, cartunistas, que teve referências importantes dentro da sua vida. Ele fala também um pouco que desde criança ele começou a desenhar, ele começou a pintar, que ele ilustrava as várias telas, ele fazia vários desenhos. As inspirações dele foram inspirações importantes, essas inspirações ele tirou, né? Ele tirou da família, da conversa com os amigos, de desenhos animados. As inspirações, quando ele começava a fazer as obras de arte dele, ele se inspirava nessas conversas que ele tinha com a família, com os amigos no dia a dia, com o taxista, né? Na sua própria cidade, onde ele vivia. Quer dizer, onde ele vive, né? Diz também que fala da sugestão da produção artística, que você pode exercitar os seus desenhos, é só você querer. É um desenho que ele acredita que não existe desenho bonito e desenho feio. Existe sim um desenho que consegue transmitir algo para alguém. Ele fala também que o ilustrador amador, ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa aprender a desenhar, e a cada dia que ele vai desenhando, ele vai se aperfeiçoando. E ele não faz, quando ele fala das dicas, ele dá várias dicas, que não tem só a tecnologia, né? Você pode usar um outro tipo de material diferente, o carvão, o grafite, o papel de seda, o papelão, o giz de cera e outros materiais. Ele acredita que o mais importante dentro da arte, né, a máquina que reproduz a perfeição da arte é o quê? Você colocar as mãos na massa, que é o mais importante. A tecnologia é importante, sim, mas você também tem que aprender a colocar a mão na massa, que também é mais importante. Falei para vocês também a presença da pop art e da publicidade, que elas andam ligadas o tempo todo, elas andam juntas o tempo todo, os suportes que são utilizados dentro da publicidade, os gráficos, as embalagens que geralmente utilizam, né, para dentro da arte, publicidade. Nós temos duas imagens importantes aqui, ó, né, o consumismo da Coca-Cola. Nós temos aqui também os Beatles, né, que foi uma das bandas muito importantes também. Então, foi muito interessante essa parceria, a arte com a publicidade, que chamou a atenção ao longo da história.